Olá, meus amigos, bom dia, quase boa tarde já. Desde já eu quero desejar a todos um dia abençoado, uma tarde, uma noite, todas, para você e para sua família. Que Deus abençoe a sua família em casa, abençoe você. Se você estiver trabalhando, se estiver fazendo o que seja. Estava aqui lendo uma palavra, já pensando nela há bastante tempo, e principalmente agora, nesses dias que estamos vivendo aí, dessa pandemia, né? É uma preocupação muito grande, claro, principalmente para quem não tem conhecimento da palavra, e nós entendemos, né? Mas eu acho até que deveria ter menos aqueles que já conhecem a palavra. Menos assim, menos radical como tem sido para aqueles que conhecem, né? Que principalmente que agem como cristão, que se diz cristão, que se fazem a obra do pequeno ao grande, independente, mas principalmente, por quê? Porque eu falo assim porque a gente vê que muitas coisas podem estar deixando de ser feito que não deveria de ser. Eu quero sempre falar uma coisa, irmãos, eu não tenho nada contra ninguém, eu gosto de falar da palavra, porque é aquilo que eu tenho tentado viver. E eu sei que há uma dificuldade de muitos, né? E eu quero que você que tem tentado, continue tentando a fazer sempre o melhor, né, perante Deus. Principalmente quando se fala de fé. Porque se você tem fé no Senhor, eu falo de uma fé de salvação, tá? Você vai entender quando eu falo de uma fé de salvação, o que eu falo de fé de salvação, que a salvação é o principal. Então você tem que ter uma fé de salvação. O que é fé de salvação? Não é só fé, né, que as coisas que você vai ser abençoado, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, que Deus vai te dar aquilo outro, que isso não é fé de salvação. Então não é que você nada contra, tem que ter mesmo fé que Deus vai te abençoar em todas as áreas, né? Mas principalmente aquela fé de salvação, que é a fé com temor a Deus, né? E aí eu quero dizer uma coisa, quero que você pense numa coisa, principalmente vocês, eu tenho muitos amigos, como eu sempre falo, que poxa, eu gosto muito, que são líderes, mas eu não falo para eles, eu falo para a nação, vamos dizer assim, dos evangélicos em geral. Falo evangélico independente de ser da igreja evangélica do Maranata, da Assembleia, eu falo em geral, você que se acha evangélico. Estava falando aqui, irmãos, e acabei tendo que parar aqui já pela terceira vez, porque sempre chega alguém aqui, eu estou trabalhando, né? Eu estava falando aí da fé, do amor, até me perdi um pouco, se o irmão perdoa, mas como eu estava dizendo, assim que eu me lembro ainda, né? Da salvação, a fé de salvação, e que está influenciando, que eu estava comentando, que eu tenho muitos amigos líderes, né? E eu não quero falar deles, eu quero falar do Brasil todo, como eu me lembro que eu já falei isso, do Brasil todo, que seja do mundo todo, que todos aqueles que são cristãos, que se diz ser, ou aqueles que são de outra denominação, mas se tu que crê em Deus e crê em Jesus, ou se você tem fé em Deus, quem sou eu para dizer que você não tem? Quem sou eu para dizer que você não vai entrar no céu? Entendeu? Eu não estou me referindo a isso, estou me referindo à fé, independente de você crer do seu jeito, não crer, mas eu quero passar o que a palavra diz, né? E aí o temor hoje em dia, nesse momento que estamos vivendo, para você avaliar dentro dessa palavra aqui, a quem você tem temido mais. O que você está achando da tua vida com Deus, das tuas atitudes com Deus. Eu sempre falo isso, né? Da sua fé, porque tem pessoa que tem muita fé, mas só tem fé nas coisas que ela vê, nas coisas que ela pode fazer, nas coisas que já aconteceu na vida dela, ainda tem fé naquilo ali. Mas, meu amigo, não é essa fé que eu estou falando, é a fé desse momento agora, que Deus pode estar te provando. Que as pessoas só pensam na doença, mas tudo é permissão de Deus. E aí? Você tem que se ver o que você se encaixa nisso daí, nessa permissão de Deus aí.
dessa doença aí na sua vida? O que você se encaixa? Para você, não para os outros. Será que Deus não tem te provado através disso aí, permitido acontecer alguma coisa para ver até onde você vai? Estive comentando com o pastor até aqui, tem gente que com isso aí vai se aproveitar até de não ir para a igreja, de dizer, já não gostava de ir, eu já não estava querendo mais ir. E aí, se Jesus volta numa hora dessa, como você se encontra, entendeu? Qual tem sido a tua atitude perante Deus? Porque as pessoas, às vezes, gostam muito de julgar, né? Inclusive agora, essa palavra serve até para esse tipo de pessoa. Gosta muito de julgar você pela tua aparência, talvez. Ou talvez até você mesmo faça isso, julga os outros pela aparência, porque você veste uma roupinha melhor, porque você veste calça até o chão, saia até o chão, né? E aí é que é a hora de analisar. E agora, você que se acha sempre melhor, pregador, o que seja o que for, ou crente do banco, mas se acha que tem 50 anos de banco na igreja, que age conforme deve agir, mas os outros não agem. E agora, meu amigo, qual tem sido a tua atitude perante Deus? Perante essa situação, qual tem sido a tua fé perante Deus? Porque até para quem julga também os outros, ele tem que pensar, né? Que a fé dele já está comprometida, claro. Mas eu estou falando agora dessa situação. Para você que faz a obra sem ser pastor, pregador, isso e aquilo, que está lá no banco também. E aí, se alguém, eu quero me trazer para você agora uma coisa, e se alguém pedir para você orar agora, na casa dela, qual vai ser a sua atitude se ela estiver precisando da tua oração? E o que você vai fazer agora, se realmente tu tem fé em Deus? O que tu vai fazer? Se tem uma família ainda que você sabe que ela tem lá gente lá dentro, contaminada com essa doença, o que tu vai fazer? Vai dizer o que agora? Hein? Vai dizer que está contaminado, que não pode ir lá, porque né? Tá. E os médicos que estão trabalhando no meio de um montão de contaminados? E aí? E a tua fé perante Deus agora? Como é que fica? Eu quero ver como é que fica. Olha, você se justificar para mim e para os outros é fácil. Eu quero ver tu se justificar perante Deus. Então é aí que eu falei, a tua fé de salvação. Porque pregar, falar para os outros que tá andando assim, que tá andando assado, que tem que andar assim, que tem que andar assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque Deus está vendo, Deus... E tu agora, Deus não está te vendo agora? Mas irmão, olha só, eu vou até falar uma coisa para você. O problema é esse, bota uma máscara, bota uma luva, faz o que tem que fazer, mas se está te chamando, você tem uma obrigação disso, e cuidado. Avalia bem, o que Deus acha? E se for Deus que estiver mandando tu ir lá, disfarçadamente, vamos dizer, se o Senhor estiver falando, como tem muitos testemunhos que diz que viu um mendigo pedindo e chegou lá na hora, sumiu o mendigo, entendeu? E outros aí andando com ele, isso. E se for o próprio Deus que estiver falando contigo aí, não usando ninguém não, ele mesmo, vamos dizer disfarçadamente, falando assim, meu filho, vai lá na minha casa que tem um lá doente lá, que está suspeito disso. Aí você vai fazer o quê? Você vai dizer na hora assim, Senhor, não, o Senhor não, vai dizer assim, meu amigo, eu não posso ir lá porque está assim. Você não diz que faz a obra, meu amigo? É isso que eu quero te botar na cabeça agora. Para você que faz e para você que não faz, você pega e começa a analisar. Para você que vai na igreja uma vez ou outra, começa a analisar se você tem fé mesmo em Deus. Aqui, eu quero deixar uma passagem aqui que eu estava lendo, muito conhecida, que é em Hebreus. Leia ela toda, você que gosta de se justificar, principalmente. Eu vou ler só 2 versículos, mas leia ela toda, você principalmente que gosta de se justificar. Diz aqui, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Olha só, não vê. Já parou para pensar isso? Ter fé é o quê?
É o que eu estou falando. Ter fé com as coisas que podem acontecer é fácil. Eu quero ver você ter fé com aquilo que você não vê. Né? Aí que eu quero ver, meu amigo. Aí o versículo 6 diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o buscam. Aí você vai vendo lá para frente falando de Noé, falando de Enoque, Abraão, mas eu quero te falar isso. Olha só, irmão, claramente aqui começa dizendo assim, ó, a fé é naquilo que você nem está vendo. Aí é fé, você não está vendo, mas você sabe que Deus, ele está naquilo ali, de alguma forma, que ele vai fazer acontecer na tua vida. Aí é fé, meu amigo. Agora, não é para mim que você tem que falar. Não é para mim que você tem que perguntar. Eu só estou te dando uma palavra para você se orientar. Eu não estou querendo dizer que você deve sair por aí pregando o evangelho, porque isso aí é com você e Deus, que você deve sair aí se arriscando a tua vidinha para poder não pegar a doença. Não é isso. Até porque a gente sabemos que existe dois tipos de situação, né? Que eu já andei até conversando com alguns amigos aqui, que falam o seguinte: tem aquele que tenta a Deus, né? Que sabe que está a doença lá, e eu vou lá para me mostrar para os outros que eu sou crente, que Deus faz. Não. Tem essa aí, essa situação aí. Tem aquela que você sabe que você vai porque você precisa de ir, ou porque você quer fazer a obra e precisa de fazer. E aí você vai fazer, não é para se amostrar, é porque você ama a obra, você gosta, e você tem amor pelas pessoas que de repente estão precisando de você. É diferente. Ou para você que ainda está indo na igreja, que não tem ainda o grande conhecimento, o melhor conhecimento, e precisa de ir, ou para você que também não vai porque acha que não deve ir, aí é você que tem que se avaliar. Não é eu que vou julgar você nisso, porque eu também me resguardo de muitas coisas. Eu estou aqui na loja, mas eu toda hora que eu posso, eu vou aqui e passo um álcool na mão, faço algumas prevenção, entendeu? Mas eu ainda creio que se Deus não quiser, meu amigo, que eu seja, vamos dizer assim, defendido dessa doença, ou que eu, se Deus não quiser que eu pegue essa doença, pode fazer fila aqui, como eu sempre digo, de doente aqui, entendeu? Mas se Deus quiser, ou se acontecer, por permissão e por algum motivo, e Ele quer que esse motivo seja avaliado você e perante Ele, ainda que aconteça. Agora, eu não estou falando disso, eu estou falando, independente dessa doença, ainda que seja, da sua salvação, da sua fé, aonde você tem botado ela, se não for por isso, por outra coisa. Como você tem crido em Deus, de que forma? Avalie a sua vida. Aí você fala para Deus, ora a Deus e pergunta a Deus, começa, será que é assim que era para me ser, Deus? Será que é assim que é para me fazer? É você que tem que se avaliar, as tuas atitudes perante Deus, o que você faz, o que você fala, o que você anda fazendo, se está certo. Isso tudo influencia a tua fé. É desse jeito que Deus queria que tu fizesse. Não é a mim que você tem que perguntar. É a Deus perante a palavra. O que ela diz, será que tu está de acordo? Será que é dessa forma? Não é porque está sentado num banco só, é para todo mundo. Você tem que parar para analisar isso. Tem gente que se acha pastor demais, se acha pregador demais, ele não pode ouvir ninguém. Ele tem que ouvir só o que Deus fala com ele, não ouve nada. Às vezes Deus usa uma irmãzinha lá no fundo da igreja, ele não ouve. Isso é falta de humildade também, é soberba. Vai ler mais a Bíblia, meu irmão. Sabe porque Nabucodonosor ficou lá igual comendo capim lá? Vai lá e lê o que eu estou falando. Como eu sempre falo, é porque ele não quis ouvir Daniel, porque se ele quisesse ouvir Daniel verdadeiramente, ele não estava comendo capim lá, não estava passando vergonha como rei. Sabe por causa de quê? Porque a Bíblia diz lá que Daniel, depois que falou com ele, falou assim: ó, um conselho eu te dou.
Então, a coisa mais difícil, principalmente para quem se acha muito conhecedor da palavra, é aceitar conselho de alguém, ainda mais se o cara não for nada, como Daniel para ele, naquele momento não era nada para dar conselho a ele, entendeu? Talvez ele só queria escutar o conselho dos conselheiros. Naquele momento não era para ele aceitar. E aí ele pagou o precinho dele lá. E tem gente que está assim, meu irmão, mas o pior de tudo não é receber as consequências do conselho aqui agora. É no dia da salvação, meu amigo. Então aceita esse conselho, procura avaliar a sua vida, como você está fazendo perante Deus. E aí você vai saber se você está fazendo certo ou errado. Eu só estou aqui transmitindo para você uma palavra que Deus coloca no meu coração. E eu também faço parte dela. Você acha que eu não avalio minha vida todo dia? Não peço perdão a Deus pelo que eu já fiz, ainda que eu já tenha pedido, e pelo que eu estou fazendo, aquilo que eu faço é errar, porque eu erro, você erra, todos nós erramos. Agora, o segredo disso é saber se você continua errando de propósito e se justificando sempre. Entendeu? Porque a Bíblia diz que todos erraram, e destituídos fora da glória. Mas ele também diz que se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. E a Bíblia também diz o quê? Que Jesus fala que vai e não peques mais. Pecou, mas não continua pecando. Agora, se você continua pecando, quem sou eu para te julgar se você continua pecando, mas tentando não pecar? Quem sou eu, irmão? Mas você que tem que se avaliar nisso. Porque se justificar para o homem é fácil, meu amigo. Se justificar para sua mulher, para o seu marido, para o seu pastor, ou para sua mãe, para o seu pai, para seu irmão, sei lá, para quem é fácil, mas para Deus não vai ter justificativa. Então avalie, porque hoje pode ser seu último dia. Você hoje pode estar vivo, mas amanhã pode não estar mais. Avalie a sua vida agora, que é muito importante, a sua salvação. Deus abençoe a tua vida e que tu possa meditar na palavra a cada dia. Meu amigo, não acredita só no que nós falamos ou no que eu falo, mas acredita na palavra de Deus, porque é ela que vai trazer salvação. E aquilo que eu falo é respaldado pela palavra. Então procura ler se aquilo que eu tenho falado, eu estou falando porque eu quero falar. Porque eu não tenho nada contra ninguém, eu vou sempre falar isso, a vida toda eu vou falar, eu não tenho nada, porque eu também faço parte dessa palavra. Mas eu tenho procurado a cada dia avaliar a minha vida e tentado fazer a cada dia melhor, porque senão tu vai continuar errando se você não fizer isso. Avalie a sua vida a cada dia. Deus abençoe a sua vida, que tua família seja abençoada, que essa palavra venha te abençoar.